E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar a energia potencial gravitacional. Então, antes de iniciar a energia potencial gravitacional, vamos começar estudando o trabalho da força-peso. Então vamos lá. Então vamos considerar a partícula da figura abaixo, inicialmente situada no ponto A. Sob a ação de diversas forças, incluindo-se seu peso P, ela sofre deslocamento d, atingindo o ponto B. Então, de A até B, a partícula percorre a trajetória indicada. Então, olha aí na figurinha, nós temos aí o ponto A, no qual nós temos uma partícula de massa m aí no ponto A, e essa partícula vai seguir a trajetória indicada aí pela linha azul, vai sair do ponto A e vai até o ponto B, certo? Então, a gente vai traçar o vetor de deslocamento do ponto A até o ponto B. Esse vetor é em preto, vetor D. E existe um desnível, uma diferença de altura entre os pontos A e B. Esse desnível é indicado aí pela letra H. Então, olha aí. Θ, quem que é esse ângulo θ aí? É o ângulo entre a força-peso. Olha aí, no ponto A nós temos aí a força-peso direcionada para baixo, para o centro da Terra. Então, θ é o ângulo entre a força-peso e o deslocamento d. M é a massa da partícula, G, aí de rosa à esquerda, é a aceleração da gravidade, e H é a altura entre os pontos A e B. Então, admitindo que de A até B o valor da aceleração da gravidade seja constante, então a gente vai ter como consequência que a força-peso também vai ser constante. Então, diante disso, o trabalho da força-peso pode ser calculado como? A gente já viu como é que calcula o trabalho de uma força constante. O trabalho vai ser o módulo da força-peso vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno entre a força-peso e o deslocamento. A gente viu na figurinha, quem que é esse deslocamento. Então, vamos lembrar um pouquinho de trigonometria. Vamos desenhar aí e fechar esse triângulo aí. Lembrando que o módulo de deslocamento D aí é o do ponto A até o ponto B. Então, o que a gente aprendeu lá em trigonometria, lá no nono ano? O cosseno de um ângulo, no caso, o cosseno do ângulo θ, ele vai ser quem? Ele vai ser o cateto adjacente ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. Mas quem que é o cateto adjacente ao ângulo θ? É a minha altura h. E quem que é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o módulo do vetor de deslocamento. Então, como o módulo do vetor de deslocamento está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, h vai ser quem? O módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, como trabalha a força-peso? É o módulo do peso vezes módulo do deslocamento vezes cosseno do ângulo. No lugar de módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo, eu posso escrever H. Então, o trabalho da força-peso vai ser quem? O módulo da força-peso vezes a altura, H. Mas quem que é o módulo da força-peso? A gente sabe que o módulo da força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade, mg. Então, eu posso escrever que o trabalho da força-peso é quem? mgh, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Agora, como o trabalho da força-peso só depende da força-peso e da altura, a gente pode concluir o quê? O trabalho da força-peso é independente da trajetória descrita pela partícula. Então, guarda isso daí. O trabalho da força-peso é independente da trajetória descrita pela partícula. Ele só depende de quem? Do desnível, da altura. Então, olha aí, isso significa que no caso da figura abaixo, nem não ao lado, qualquer que seja a trajetória descrita pela partícula ao se deslocar do ponto R ao ponto S, o trabalho de seu peso vai ser o mesmo. Então, vamos observar aí o trabalho para efetuar a partícula do ponto R até o ponto S, passando para a trajetória 1. O primeiro deslocamento vai ser horizontal. Observe que esse deslocamento forma um ângulo de 90 graus com a força-peso. Então, a gente calcular aí o trabalho vai ser nulo. Por quê? A força está perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho aí para andar na horizontal é nulo. Então, esse vai ser o trabalho para andar na vertical, que vai ser mgh. A mesma coisa aí na trajetória 2, a gente até calculou. Vai ser vezes o deslocamento aí, vezes o cosseno do ângulo, que vai dar justamente a altura. E o caso aí da trajetória 3 também é parecido ali com o da figurinha que a gente fez. Então, independe se o trabalho está realizado pela trajetória 1, pela trajetória 2 ou pela trajetória 3. O trabalho da força-peso vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura.
Agora, suponhamos que uma partícula faça o deslocamento oposto, ou seja, ela vai sair do ponto B e vai atingir o ponto A. Então, ao invés de ela descer, ela vai subir. Então, o trabalho da força-peso fica determinado quando a gente faz o quê? Agora, o meu ângulo vai ser o quê? 180 graus menos o ângulo que eu vou ter ali entre o peso e o deslocamento em cada ponto. Então, vai ser trabalho da força-peso, módulo do peso, módulo do deslocamento, vezes cosseno de 180 menos o ângulo. Para quem já estudou um pouquinho de trigonometria, sabe que cosseno de 180 graus menos um ângulo θ dá exatamente menos o cosseno do ângulo θ. Então, o que isso significa? Então, vai ficar trabalho, vai ser módulo do peso, módulo do deslocamento, vezes menos cosseno desse ângulo. Eu pego esse sinal de negativo e jogo para frente. Então, vai ficar menos peso, deslocamento, cosseno. Deslocamento vezes cosseno H e peso, massa vezes gravidade. Então, nesse caso, o trabalho vai ficar como? Menos mg vezes h. Então, generalizando, o trabalho da força-peso pode ser positivo ou negativo. O trabalho da força-peso mgh que pode ser positivo ou negativo. Então, quando que ele vai ser positivo e quando que ele vai ser negativo? Então, nessa primeira situação aí, ó, olha aí na figurinha. O garoto A joga a bola para o garoto B. Na descida, o trabalho do peso da bola ele é motor. Se é um trabalho motor, quer dizer que o trabalho é positivo. Então, o trabalho da força-peso vai ser mais mgh, ou seja, ele é positivo. Então, olha aí que está aí em destaque. O trabalho do peso é positivo na descida. Guarda isso daí. O trabalho da força-peso é positivo na descida. É um trabalho motor. Agora, olha o outro caso aí. A outra situação, a segunda situação. Então, o garoto B joga a bola para o garoto A. Na subida, o trabalho do peso da bola é resistente, ele é negativo. Então, quando você está jogando para cima, o trabalho vai ser negativo. O trabalho da peso vai ser menos mgh. Então, guarda aí o que está em destaque. O trabalho do peso é negativo na subida. Então, na subida, o trabalho da força-peso é negativo. Porque, embora o peso e o deslocamento tenham a mesma direção, eles vão ter sinais contrários, peso para baixo e deslocamento para cima. O ângulo entre os dois, 180 graus, cosseno de 180, menos 1. Então, o trabalho é negativo, certo? Então, nós calculamos o trabalho da força-peso. Mas, então, o que vem a ser o conceito de energia potencial gravitacional? Então, olha aí, a quantidade mgh vista anteriormente, isto é, o trabalho da força-peso que a gente calculou, recebe o nome de energia potencial gravitacional. Por quê? Da mesma forma que a gente viu lá no teorema trabalho-energia, o teorema da energia cinética, então a energia, o trabalho, perdão, ele é igual à variação da energia. A gente fez com a energia cinética, mas a gente pode ter também com a energia potencial gravitacional. Então, para você calcular a energia, você pode usar o conceito de trabalho. Então, o que é energia potencial gravitacional? Então, a energia potencial gravitacional é uma forma de energia associada à altura em que um corpo se encontra em uma região de campo gravitacional não nulo. A presença de um campo gravitacional atribui energia potencial gravitacional a todo o corpo que possui massa e que possui alguma altura em relação à massa que produz a gravidade na região. Então, a energia potencial gravitacional vai depender da altura. Se você tiver um desnível, né, assim, de um corpo, né, em relação a dois pontos, então você vai ter energia potencial gravitacional. E quanto maior a altura, maior vai ser sua energia potencial gravitacional. E no que a energia potencial gravitacional difere da energia cinética? Olha aí. Enquanto que a energia cinética, o corpo está a uma certa velocidade v, na energia potencial gravitacional, o corpo está a uma certa altura h em relação a um dado ponto. Então, a energia cinética depende da velocidade com que o corpo está se movendo. E a energia potencial gravitacional depende da altura do corpo em relação a um dado ponto. Então, mesmo o corpo parado, se estiver em repouso em relação ao referencial, a energia cinética dele é nula. Mas a energia potencial gravitacional pode não ser nula, vai depender da altura, certo? Vamos então resolver alguns exemplos, né? Exemplo 1. Deseja-se calcular a intensidade da energia potencial gravitacional sobre um corpo de 1 kg, que se encontra a uma altura de 10 metros, em uma região da Terra em que a aceleração da gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem.
primeira coisa que a gente tem que fazer é colher os dados. Quais são os dados que ele me deu? A massa, que é de 1 kg, a altura, 10 metros, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai pegar a formulinha da energia potencial gravitacional, massa, gravidade, altura, e substituir os valores. Massa, 1 kg, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, altura, 10 metros. 1 vezes 10, 10, 10 vezes 10, 100. Então, a energia potencial gravitacional, 100 joules. Então, falei, portanto, a intensidade da energia potencial gravitacional é de 100 joules. Né? Energia potencial, unidade de energia, joule. Número 2. Um vaso com uma flor está em uma varanda, no segundo andar de um prédio, ponto A. Sua altura em relação ao chão é de 6 metros e sua massa é igual a 2 kg. Olha aí a figurinha. Então, a gente tem aí o vaso dá 6 metros de altura em relação ao chão e massa dele 2 kg, muito bem. Então, a gente vai considerar a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos responder. Letra A. Qual é o valor da energia potencial gravitacional do vaso nessa posição? Né? Então, está pedindo qual é o valor da energia potencial quando o vaso está lá em cima, né? Na varanda do segundo andar do prédio. Então, primeira coisa, vamos escolher os dados que o problema nos deu. A massa, 2 kg, a altura, 6 metros, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, lembrando aí, energia potencial gravitacional, mgh. Substituindo os valores que ele nos deu, massa 2 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, altura 6. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 6, 120. Então, portanto, a energia potencial gravitacional no ponto A vai valer 120 joules. Certo? Agora, na letra B, o cabo que sustenta o vaso arrebenta e ele começa a cair. Qual o valor da sua energia potencial gravitacional ao passar pela janela do primeiro andar, no ponto B da figura? Certo? Então, vamos pegar aí de novo os dados que ele nos deu. Como é o mesmo vaso, a massa dele permanece a mesma, 2 kg. A altura agora é o seguinte, observa que o ponto B ele não está a 3 metros, ele está a 0,2 metros abaixo desse nível aí que ele colocou 3 metros. Então, a minha altura vai ser 3 metros menos 0,2 metros. 3 menos 0,2, 2,8. Então, a minha altura agora vai ser de 2,8 metros. E a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, lembrando da equação da energia potencial gravitacional, mgh, substituindo massa 2 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, altura 2,8 metros. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 2,8, 56 joules. Portanto, a energia potencial gravitacional no ponto B vai valer 56 joules. Então, quando o vaso está caindo e passa pela janela do primeiro andar, ele ainda tem 56 joules de energia. Então, lembra, quando ele saiu lá de cima, ele tinha 120 joules. Então, à medida que ele vai caindo, a energia potencial gravitacional dele vai o quê? Diminuindo. Porque a altura dele está diminuindo, certo? E agora, na letra C, qual o valor da energia potencial gravitacional do vaso ao atingir o solo, que é lá no ponto C, no chão? Novamente, colhendo aí os dados, massa 2 kg, altura 0 metro e aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Energia potencial gravitacional, mgh, massa 2 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e agora minha altura é nula, vale 0. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, aí no ponto C, a energia potencial gravitacional ao atingir o solo é nula. Então, ele não tem mais energia potencial gravitacional quando ele atinge o solo, porque a altura dele aí é 0. Então, ele não vai ter energia potencial gravitacional. Então, ao longo da descida, ele foi perdendo energia potencial gravitacional até ela atingir o valor 0 quando atinge o chão. Beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agradeço aqui você que acompanhou aqui até o final e peço que você ainda não for inscrito, que se inscreva no canal, dê o seu joinha e até a próxima videoaula, pessoal. Um abraço!